Este é o nosso canal Virada na Consciência. Eu sou o Ricardo Ferreira. Já de antemão quero pedir você que não é inscrito e caiu de paraquedas em nosso canal, inscreva-se, fortaleça o nosso canal. Vamos ver se até o final do ano nós possamos chegar aí a 1000 inscritos e possamos já fazer nossas transmissões ao vivo. Ok, amado? Já chega de voadora dando seu like para fortalecer. Quero pensar um pouquinho com vocês no texto sagrado que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 16 em diante. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-a, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força, versículo 20. E disse ela aos filisteus: Vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia, o texto mais triste da Escritura, amado, para mim, porque ele não sabia que já o Senhor se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando fora rapado. Eu quero pensar um pouquinho com os amados irmãos sobre brincando com o chamado. Por que brincando com o chamado? Porque Sansão já era alguém consagrado desde o ventre. Sansão foi levantado por Deus como juiz para libertar o povo de Deus da mão dos filisteus. Mas Sansão, sendo alguém separado, consagrado, elegido, eleito para ser um sacerdote, um profeta, um juiz, para libertar o povo de Deus, ele brincou com o próprio chamado do Senhor. Sansão, ele foi atraído, seduzido pelo pecado, que veio pela concupiscência dos seus próprios olhos. A Bíblia diz em Mateus 6, 22, que a candeia do corpo é o olho. Se o olho for bom, o corpo tem luz. Se o olho for mau, o corpo é tenebroso. Porque a Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 16 de Juízes, que certa vez, na tradução da King James diz assim: porque certa vez foi a cidade de Gaza. Ou seja, Sansão, ele decidiu descer para Gaza. Sansão decidiu ir no lugar que não era para ele ir. E assim é na vida de muitos cristãos, de muitos jovens, que decidem ir a ambientes que não são propícios para eles, que decidem ir no ambiente no cujo qual o pecado predomina. É um bando de jovens que têm ali um chamado, que são eleitos para serem ministros, para serem instrumentistas, para serem pregadores, evangelistas, pastores, futuros pastores de suas congregações ou talvez da nação brasileira, mas eles insistem em descer para lugar que não é para eles irem. Sansão decidiu ir à cidade de Gaza e lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Então Sansão, ao momento que ele chegou em Gaza, ele contemplou, ele observou, ele viu Dalila e ficou afeiçoado por Dalila. Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 1,13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então Sansão, ele foi tentado, atraído e engodado. Primeiro, ele foi num ambiente propício para a queda, ele não tinha que estar lá. Ele só tinha que estar lá para libertar o povo de Deus, não para se corromper com aquele povo que estava oprimindo o povo de Deus. E ele foi engodado. Depois, havendo a concupiscência, sendo concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Gera a morte, amado. Então Sansão não era para estar lá, Sansão, ele era para estar lá para libertar o povo de Deus, não para se envolver com o pecado. Ei, se eu e você fomos chamados para estar ou ir na Babilônia, é para sermos diferentes, é para ser igual Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se veste diferente, que não se prostra diante da imagem de Nabucodonosor, que não se rende a outros deuses, que não se submete às iguarias mundanas, mas tem ali um comportamento elevado, diferenciado, oh glória, alguém que é restaurado, movido pelo poder
de Deus, ainda que custe a própria vida, não se submete a outro Deus senão o Senhor, Criador do céu e da terra. Nós nascemos de novo, amado. Nós não podemos brincar com o nosso chamado. Ei, deixa eu te falar, eu vim do mundo do pagode, do baile, do funk, de tudo isso. Aí eu vou e começo a brincar com isso daí. Vou começar a chegar nesses ambientes não para evangelizar, mas para observar. Sansão, ele foi para Gaza para observar. Deixa eu ver como é que tá as modas lá em Gaza. E ele, quando chegou, viu quem? Dalila, toda poderosa, né? Toda poderosa. Mas nós não podemos ser assim, meus amados irmãos. Colossenses 3:1 em diante diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que estão na terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei, ó glória, com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, que é a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus vai vir sobre aqueles que são desobedientes. Sansão, ele estava brincando de transgredir a lei. Não é que Sansão, ele não sabia, ele sabia. Ele tinha consciência, ele falou, eu sou nazireu de Deus desde o ventre, ou seja, eu sei do meu chamado. Eu sei do meu chamado profético. Mas ainda assim, transgredindo a lei. Ainda assim, violando o mandamento do Senhor. Sansão não estava discernindo a diferença entre iniquidade e pecado, amado. O que é iniquidade? Iniquidade no grego é anomia. Anomia significa alguém que vive sem uma lei para estabelecer. Aquele que viola a lei tendo conhecimento da lei. Pecado é hamartia no grego. É alguém que erra o alvo, é alguém que corre por fora do caminho. Sansão, ele cometeu, como diz João. João fala que tanto pecado e iniquidade, ambos são a mesma coisa. Porque ele fala que iniquidade é pecado, ok. Mas Sansão, ele sabia da lei do Senhor. Então ele decidiu transgredir a lei do Senhor. Ele decidiu, amado. Por que ele decidiu? Porque, primeiro, ele foi num ambiente propício para a queda. Segundo, no ambiente propício para a queda, amado, nós vamos ser oprimidos para que a gente venha cair. Porque se não, vejamos o versículo 16. E sucedeu que, importunando-o, ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Então Dalila não descansou enquanto ela descobrira o segredo do coração de Sansão. A palavra importunando aqui significa oprimir, pressionar, colocar contra a parede. Dalila não sossegou enquanto Sansão não revelara a ela o seu segredo, o segredo da sua força, dele ser um jovem santo, separado, redimido, alguém diferenciado, alguém que não se submete, alguém que não xinga, alguém que honra o pai e a mãe, alguém que não se prostitui, alguém que é diferenciado. Dalila não sossegou. A Bíblia diz que todos os dias ela o importunava, o molestava com as suas palavras. E hoje nós vemos isso, amada, a violência com que a tecnologia, as informações vêm diante de nossos ouvidos, de nossos olhos. O jovem hoje ele é cercado de todas as formas e de todas as maneiras a cair no pecado, meu amado. Por que o diabo faz isso? Por que ele importuna e molesta a alma? Porque a nossa alma, ela foi comprada por Cristo. Cristo é o detentor da nossa alma. Ninguém pode pagar o valor de uma alma. O Salmo diz que ela é caríssima. Ninguém pode pagar. Salmo 46. Ninguém pode pagar o valor de uma alma. Mateus 6,26 vai dizer assim: pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem recompensa da sua alma? O homem não tem condição. Não tem condição. E o diabo, ele quer roubar a nossa alma. O diabo quer levar a nossa alma ao inferno, à condenação eterna. Porque o nosso corpo é mortal, amado. Nosso corpo perece, envelhece, fica rugado, doente. Ele perece, ele vai ser glorificado, mas a nossa alma ela é eterna. 1 Pedro 1:3 em diante diz, aleluia, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, aleluia, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, para a salvação que já está preste para se revelar no último dia, que para a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece, é provada pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, alcançando ao fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Então a palavra de Deus, ela vem para nos salvar por completo, corpo, alma e espírito, mas ela opera na alma em primeiro lugar. 1 Pedro 1:22 vai dizer assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Então a nossa alma, ela é purificada, santificada, redimida através da obediência da verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados na semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ele falou, olha só, olha o exemplo que ele diz, que ele utiliza aqui. A carne é como a erva e toda a glória do homem é como a flor da erva. Ele está falando, o homem nasce, cresce, chega à sua pujança, a sua glória, a sua beleza, a sua exuberância, a sua força, mas ele vai morrer, ele vai perecer, ele vai murchar, ele vai cair. Ele vai cair. Mas ele fala, a palavra de Deus não. A palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aleluia! É por isso que João diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não vem do Pai, mas do mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o diabo, ele vem para oprimir a nossa alma, a submissão ao pecado, à iniquidade, para que a gente vá ao inferno, amado. Resista à opressão do mundo. Resista à opressão de Dalila. Nós devemos, amado, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. 1 Pedro 2:11 em diante vai dizer, amados, peço-vos como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Ele está falando, nós somos peregrinos, ou seja, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas aqui não é o nosso lugar. E nós somos também forasteiros, ou seja, nós estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso lugar. A nossa morada, ela é celestial, meu querido. A nossa pátria, como diz Filipenses 3, ela vem do céu, do qual nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Aleluia. Resista à opressão, amado. Resista à opressão de Dalila. 1 Pedro 4:1 em diante diz, ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento. Qual? Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendeste tempo além do tolerável fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos junteis a ele na mesma correria desenfreada de licenciosidade e por isso vos calunia. Todavia, eles terão de prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Ele está falando, no tempo passado a gente se entregava a isso, mas agora não. Nós seguimos a pisadura de Cristo e agora nós vamos seguir o mesmo comportamento de Cristo. Ele padeceu na carne, como Hebreus 12:4 fala, ainda não resististe até o sangue, ainda não resististe contra o pecado até o derramar do próprio sangue.
Então, enquanto o sangue não sai, amado, a gente tem que vencer o pecado. A gente tem que lutar contra o pecado. Ele fala, naquela época andava em libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria. E alguns acham estranho que quando a gente se converte é assim, amado. Porque quando você se converte, alguns que são do seu círculo social, eles não vão entender, eles vão querer te caluniar, zombar. Ah, deixa de ser bobo, ah, deixa de ser otário. Ah, tá maluco, todo mundo beija, todo mundo transa, todo mundo bebe, todo mundo fuma. Agora vai ficar nessa aí de crentão, para com isso, rapaz. Isso é bobeira, isso é palhaçada. Vão te caluniar porque você quer ser um jovem santo, separado, alguém diferenciado, alguém que tem um chamado profético do Senhor. Vão querer te caluniar, mas deixa quieto. A Bíblia diz: todavia eles terão que prestar conta. Aquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Então cada um de nós tem que dar conta ao Senhor, amado. E o chamado para o Senhor, para mim e para você, que tem um chamado profético de Deus, não é brincar com o chamado, mas levar o chamado a sério. 2 Timóteo 2,22 diz: foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que um coração puro invocam o Senhor. Foge dos desejos da mocidade. Tito 2,11 em diante vai dizer: porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens? A todos. Mas quem? Ele diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, aleluia, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor para boas obras, amados. Aleluia. Ele nos chama a renunciar às impiedades, às concupiscências mundanas, os desejos mundanos. Sansão se submeteu. Ele brincou com o chamado, amado. Sansão não guardou aquilo que a Bíblia diz para guardar, o nosso coração. A Bíblia diz que Dalila ficou importunando e ele abriu o segredo do coração. Ela persistiu por 4 vezes até que Sansão revelasse. Se não, vejamos o versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu. Sansão abriu o coração, cansou, entregou para Dalila. Nunca lhe subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Ei, você é diferenciado. Você é alguém separado. Você não é como a maioria. Ele falou: desde o ventre da minha mãe. E se viesse ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os homens. Nós não somos como a maioria, não, amado. Nós somos diferenciados, sim. E vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Porque com o diabo é assim, tudo envolve dinheiro. Lembra de Judas? Lembra de Ananias e Safira? Porque o diabo, ele quer colocar preço. Lembra de Cristo? Levou ele no pináculo e falou: olha só, tudo isso te darei se prostrado tu me adorar. Mas você não tem preço, você tem valor. E o seu valor foi preço de sangue comprado na cruz do Calvário. O Senhor te comprou, eu e você pertencemos a Ele. Aleluia, você é alguém separado, você é um nazireu de Deus, amado. Romanos 12:1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apocalipse 5:9 vai dizer: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Você é um separado do Senhor. Não brinque com o seu chamado, amado. Não caia no sono da traição. Não caia no sono do engano. Não caia no engano da sedução maligna deste mundo.
Não caia no engano sedutor de Dalila. Porque Dalila, ela levou Sansão a dormir no seu joelho. Joelho é lugar de oração. Joelho é lugar de oração, não é de sono. Joelho é lugar de oração, de clamar ao Senhor. Versículo 19. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos. E chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças, arrancou a aliança do seu cabelo e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão nem percebeu a que distância ele estava do Senhor. Sansão achou que ele ainda estava com a força do Senhor para libertar. Não adianta pregar sem a presença. Não adianta ensinar sem a presença. Não adianta tocar sem a presença. Não adianta cantar sem a presença. Não adianta orar sem a presença. Não revele o seu coração para ninguém. Não caia no engano da sedução do pecado, amado. E muitos jovens, em especial homens, têm caído no engano da sedução e tendo relações ilícitas que não eram para existir. Tem um texto aqui de Provérbios, eu quero ler rapidamente com os irmãos, Provérbios capítulo 7. Aconselho você a ler Provérbios capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Leia esses capítulos de Provérbios. E diz assim o Santo Livro, Provérbios 7, 7 em diante. E vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz que deveras sem juízo. E ele ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois, seguiu em direção à casa dela, e estava chegando ao crepúsculo o final do dia, e caíram as sombras do entardecer, e rodeavam as trevas da noite, e eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta, e cheia de astúcia na alma, ou seja, uma mulher maligna, perversa, mundana. E ela é sedutora, espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outro na praça. Em cada esquina se detém à espreita a sua vítima. E precipitou-se sobre o rapaz e beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne do sacrifício e de paz que hoje preparei para cumprir os votos. Ou seja, tem até carinha de religiosa, mas é mundana. Tem até carinha de santa, mas é demônio. Pode, amado, ter até ali uma aparência de santidade. Aqui ela falou, tem um sacrifício de paz. Você viu, o pé dela não consegue ficar em casa. É aquele tipo de menina que não lava uma louça, que não arruma o cabelo, não passa uma vassoura, não sabe cozinhar, não sabe nada. O negócio dela é rua, o negócio dela é praça, o negócio dela é baile, o negócio dela é shopping, o negócio dela é só mundo. Mundo. É espalhafatosa, é sedutora. Ela gosta de chamar a atenção. Ela quer chamar a atenção de tudo e de todos. Por esse motivo, saí ao teu encontro. A buscar-te, te encontrei. Versículo 16. E já escondi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. E também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra e óleos e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos dos prazeres do amor, pois meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem e chegou e levou consigo a bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. A mulher era casada e levou o jovem para sua casa. Um relacionamento imoral, ilícito, promíscuo. Ela falou, meu marido saiu, ele levou prata. Ele vai demorar a voltar, vamos para lá. Já perfumei o ambiente. Olha o que a Bíblia diz. Assim com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a sua lisonja igual Dalila, e volúpia dos seus lábios o arrastou. E ele, sem refletir, no mesmo momento a seguiu, como boi levado ao matadouro, e como servo que corre na direção à emboscada, até que a flecha lhe atravessou o coração, como a ave que se apressou em saltar para dentro do açopão, sem imaginar que essa atitude lhe custaria a vida. A vida.
Agora, portanto, filho, dá-me toda a atenção, inclina teus ouvidos às minhas palavras e experimenteis. Não permitas que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem julgues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz ao precipício abaixo, rumo ao inferno, que é a morada eterna dos mortos. Fuja da imoralidade, amado. Fuja da imoralidade. Certa feita, antes de eu estar no meu período de quarentena pela Covid, minha esposa e eu, nós fomos aqui, quem é de Magé sabe, na Piedade. E pela primeira vez eu tive essa experiência maligna, essa experiência horrível de ver duas meninas se beijando e nem aí com a sociedade, amado. Tinha criança lá, tinha idoso, tinha casais e não havia ninguém ali se atracando, se beijando como aquelas meninas. Ninguém. Ninguém. E elas para afrontar, porque ali era para afrontar todo mundo, amado. Tipo assim, quero ver quem vai falar alguma coisa. Se atracando, agarrando uma no cabelo da outra, aquela coisa toda, aquele beijo mesmo, quente, envolvente. Entendeu? É de causar nojo, vômito. E não é que eu tenho ódio, não, amado, de homossexuais, não. Eu amo a todos, mas não concordo. Não concordo. Não concordo, amado. E pior, quando alguém se diz servo do Senhor, que tem chamado. Como hoje eu tive o desprazer de ver no noticiário um homem presbítero, padrasto de duas meninas, uma de 9 e outra de 11 anos, e ele abusou das duas e mandou ela fazer aborto. E ele pegou o feto que a menina abortou com 11 anos de idade, enrolou num papel, num pano e jogou fora. Foi preso agora, isso era acontecido desde 2015, ele foi pego agora. E a menina denunciou. Presbítero. E a mãe ficou assim, estarrecida, chocada, porque não esperava isso do esposo e de um presbítero ainda, né? Fugir da imoralidade sexual, amado. 1 Coríntios 6,18, eu tenho que correr. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, os quais pertencem a Deus, amado. A Deus. A Deus, amado. E eu já estou chegando no final, na minha conclusão. É possível alguém ser restaurado, restabelecido? Porque Sansão foi pego, amado. O inimigo pegou ele, versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, perdeu a visão, e fizeram-no descer a Gaza. Agora ele não foi por prazer, foi por obrigação, para servir de chacota. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava moendo no cárcere. E agora lá ele serviu de zombaria dos outros. É aquele tipo de crente que quando cai todo mundo aponta, chacota. Mas ainda há uma oportunidade para a restauração do chamado, amado. Quando ele estava preso lá, o versículo 22 revela: e o cabelo da sua cabeça, o símbolo da aliança, o símbolo do nazereado de Sansão, começou-lhe a crescer como quando foi raspado. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que se lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, e o Senhor Deus, para que desta vez eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O Senhor restaurou a força de Sansão. Sansão se humilhou, clamou, orou. E o nazereado de Sansão foi restabelecido, mas custou a vida, amado. Custou a vida. Então eu quero dar uma palavra para você. Pastor, se você fosse resumir essa palavra, como você resumiria? Qual o seu intuito com essa palavra? É restaurar os jovens que têm chamado, mas estão caídos. É restaurar aqueles que têm um chamado profético do Senhor, que são separados para o Senhor, mas estão caídos, prostrados. Ei, ainda há oportunidade do Senhor restaurar você, restabelecer você, dar força a você, te dar vigor, te capacitar, te restaurar. Como Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouviste, o eterno Senhor, o Deus, o Criador do céu e dos confins da terra, não se cansa nem se
fadiga. Oh Deus, aleluia. A Bíblia diz: não há esquadrinhação em seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele te restaure, amado. Que ele te fortaleça. E que no meio da dor, no meio do cativeiro ainda, ele possa te restaurar e te fortalecer. Que você possa despertar do sono da indolência, despertar do sono da sedução do mundo e se prostrar diante do chamado que Deus tem para a tua vida. Desperta-me, Senhor, diz o hino. Vamos adorar. Desperta-me antes que seja tarde demais. Eu não quero me perder de ti, eu não quero te perder, Senhor. Desperta-me antes que anoiteça. Antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde. Antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Desperta-me, Senhor. Acorde o meu coração, ó Deus. Desperta-me antes que anoiteça. Antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde. Antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Antes que a indiferença e a frieza apague a chama que arde meu peito. Antes que a humildade seja
presença, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Desperta-me, Senhor, desperta-me, desperta-me. Que o Senhor possa te despertar, te restaurar, te renovar. Pense nisso. Fique na paz. Fique na paz. Eu estou... Fui.